Falar agora com o Cláudio Zaidan, jornalista, a respeito da situação do Donald Trump, que virou réu, se disse inocente. Nós tratamos do assunto ao longo da semana, ao mesmo tempo em que os partidos se mobilizam pela corrida presidencial para a eleição do ano que vem. O Donald Trump se coloca aí como um dos nomes. Tem o Ron DeSantis também, né, Zaidan? Lá, governador da Flórida, que está disputando com ele essa vaga aí pelo Partido Republicano. Como é que você enxerga que será o desfecho de mais esse capítulo envolvendo Donald Trump, a política e a justiça, Zaidan? Tudo bem? Bom dia. Ô Pedro, bom dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Bom dia, Zaidan. Tem o Ron DeSantis, que é um cara que de fato é um desafio para o Trump, né? A Nikki Haley, por exemplo, é só farol, dificilmente vai conseguir dar trabalho ali nas primárias. Esse processo do Trump, ele é interessante porque ele acontece no momento em que o denunciante é o governo, né? E nos Estados Unidos, o procurador-geral, ele é, ao mesmo tempo, secretário de Justiça, o que a gente chama de ministro da Justiça, eles chamam de secretário, e seria como se o Flávio Dino ocupasse também a função do Augusto Aras, né? Ministro da Justiça e da Segurança Pública, ao mesmo tempo procurador-geral da República. Já pensou, Zaidan? Valha nos Deus. E é claro que as coisas ficariam Eu já imaginei a emparelhadas. cena aqui, viu, Zaidan? Porque aí você tem uma Procuradoria-Geral que trabalha para o governo, não é? E o denunciante é o governo. Um governo que tem, na sua liderança, um sujeito que fez a mesmíssima coisa. Na garagem de uma propriedade particular de Joe Biden foram encontrados documentos considerados secretos. Quando fala em documento secreto, todo mundo já imagina algo assim extraordinariamente importante. Na verdade, 80% dos documentos que circulam na Casa Branca, no Departamento de Estado, no Departamento de Defesa, eles levam um carimbo ou de confidenciais, ou de secretos, ou de ultra secretos. O problema não é nem o que o Trump tinha na sua casa. Ele deveria ter deixado tudo isso na Casa Branca, não deveria ter levado lá para sua mansão, uma delas, na Flórida, mas levou. Mas transformar isso num processo que pode levar à prisão, claramente é uma ação política, não é? É tentar fazer com que a campanha do Trump fique ainda mais tumultuada. Porque mesmo que ele seja condenado e preso, ele pode ser candidato à presidência. Já aconteceu 2 vezes, uma em 1920, o Eugene Debs, que era do Partido Socialista, não tinha nenhuma chance e tal, mas foi candidato, e ele estava preso porque ele havia condenado a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Ele era um preso político, não é? Concordam? Que a democracia americana já teve vários presos políticos, o Eugene Debs foi um deles. E, no entanto, ele concorreu e teve 3% dos votos. E o outro foi recente, o Lyndon LaRouche, foi ali em 92, quando o Bill Clinton foi eleito, né? E o LaRouche estava preso, mas esse não, esse é porque era malandro, ele fazia um esquema de fraudar operações financeiras, usando e-mails, etc. Um cara à frente do seu tempo, né? Lá em 92, o sujeito já era um oportunista. E estava preso e foi candidato. Porque na Constituição dos Estados Unidos só há 3 exigências. Ter pelo menos 35 anos, ter nascido nos Estados Unidos. Vocês lembram quando tentaram inventar que o Obama não havia nascido nos Estados Unidos e tal? Porque é uma exigência constitucional, tem de ter nascido lá. E a terceira exigência é que nos 14 anos anteriores à eleição, ele more nos Estados Unidos. Ele tenha morado nos Estados Unidos nos 14 anos imediatamente anteriores. Então, o Trump cumpre, claro, essas 3 exigências. Há uma outra, que está na 22ª emenda, que é quem governou por 2 mandatos, não interessa se consecutivos ou não pode concorrer a um 3º mandato. Como o Trump perdeu a eleição, só teve um mandato, pode concorrer. Aliás, na história toda, só Franklin Delano Roosevelt teve 4 mandatos, né? Eram tempos de guerra, ele era visto como um líder que era fundamental, não havia substitutos para ele naquele momento de crise mundial, e por isso ele teve 4 mandatos, morreu no começo do seu 4º mandato, em 45, né? Então, isso não impede o Trump de ser candidato.
É claro, o Trump é um cara que já fez muitas malandragens, já cometeu delitos, usou a sua condição de bilionário para constranger mulheres. Não é? A ficha dele não é limpa, não. O problema é que o governo que o denuncia é um governo que está com crimes em todos os armários. Atentado contra um gasoduto, que tentaram jogar no colo da Ucrânia, como quem diz, nós entregamos armas e dinheiro para você, o Zelensky. Você assume essa bucha. Agora se assume. Isso aí. Só que agora a Holanda, a inteligência holandesa já disse não, essa teoria não cola. E a Alemanha, que é a maior interessada em investigar, porque a Alemanha é vítima do atentado, esse gasoduto liga a Rússia à Alemanha. A Alemanha está dizendo que tudo começou na Polônia. E aí a Polônia esperneia e diz, não, isso é mentira da Rússia. Mas, na verdade, os Estados Unidos criam uma cortina de fumaça para esconder aquilo que o Seymour Hersh havia revelado. Tudo foi planejado na Casa Branca. Além dos casos... Sem contar, né, Zaidan? Sim. Sem contar os escândalos de corrupção envolvendo Joe Biden e o filho dele, claro. Né? Inclusive e na Ucrânia. Negócios na própria Ucrânia, exatamente. Na Ucrânia. O Joe Biden, como vice-presidente do Obama, ele conseguiu do Obama ter nas mãos o poder de decidir se a Ucrânia receberia $1 bilhão em ajuda. E ele condicionou essa liberação ao afastamento de um procurador-geral que estava investigando a empresa que empregara o filho dele, Obama, o Hunter Biden, com um salário de $1 milhão por ano, sem nenhuma experiência naquela área. Foi empregado, obviamente, para bajular o Joe Biden, né? E isso está no FBI. O FBI tem uma ficha corrida. Se o Biden desagradar o FBI, ele sai algemado da Casa Branca. Então, hoje, ele é um refém do FBI, porque há muitas denúncias sérias contra ele. Então, que o Trump tem várias culpas no cartório, não há nenhuma dúvida. Mas que o governo que o denuncia tem esqueletos podres no armário, também não há dúvida. Zaidan, rapidinho para a gente fechar. Democratas torcem para que Trump viabilize a sua candidatura à presidência ou torcem para ter um outro adversário? Olha, é incrível o que está acontecendo, porque os democratas, além de enfrentarem os republicanos, eles querem desmoralizar o Robert Kennedy Jr., filho do grande Robert Kennedy, assassinado em 68, né, quando era candidato à presidência. Inclusive a imprensa, que virou porta-voz do Biden, está trabalhando contra o Robert Kennedy Jr. de maneira febril, como se não houvesse candidatura paralela, alternativa no Partido Democrata. É Biden e acabou. É impressionante o que eles estão fazendo com o Robert Kennedy Jr. Eles só têm hoje espaço na imprensa independente. Então, é claro, tem gente que quer o Trump porque acha... Aquele fenômeno que vimos aqui, né? O Lula queria o Bolsonaro queria o Lula, né? Então, muita gente quer o Trump porque acha que ele acaba sendo um problema para ele mesmo na eleição, pelas suas declarações, né? Por ser uma figura atípica. O Zaidan, o Biden conseguiu abafar até a principal cabo eleitoral dele, que era a Kamala Harris, sua vice-presidente. Na campanha apareceu. Quando ele foi eleito, cadê a Kamala? Até porque muita gente pensava que ela, como vice-presidente, seria a candidata Exato. natural pela idade do Biden, não é? No entanto, a Kamala Harris, ela também se encrencou com algumas declarações sobre política internacional em que demonstrou uma ignorância absoluta sobre alguns temas que um presidente dos Estados Unidos deve dominar, né? Cláudio Zaidan, explica a notícia para nós aqui toda semana no Jornal Gente. Zaidan, um grande abraço para você e até a próxima, hein?